faço esse vídeo com muito respeito e com muito temor ao tema, porque, afinal de contas, quem somos nós para falar qual é o nome de Deus? Mas o objetivo do vídeo é trazer para você um pouco de conhecimento do hebraico para tirar suas dúvidas que você possa ter com respeito a esse tema. Eu quero começar falando desse tema com uma experiência que eu tive na escola em Israel. Se você não sabe, em Israel, a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, é uma matéria de escola, ou seja, tem professor, tem aulas, tem prova. Então, em uma dessas aulas de Tanar, o meu professor, ele pediu para os alunos lerem um versículo da Tanar, do Antigo Testamento. Então, eu me deparei com 4 letrinhas que estavam ali no meio daquela frase. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras que as pessoas dizem o tetagrama sagrado, 4 letras sagradas que se referem ao nome de Deus em hebraico. Agora, a única palavra que na Tanar ou no Antigo Testamento não tem vogal é o nome de Deus, ou seja, essas 4 letrinhas, Yud, Rei, Vav, Rei. Você se pergunta, tá bom, mas da onde veio Jeová? Da onde veio a palavra Javé? Eu não vou me aprofundar nesse tema porque já existem vários estudos, vários vídeos falando sobre isso, mas o fato é que pegaram essas letras, essas 4 letrinhas, colocaram vogais nelas, colocaram sinais, adicionaram uma letra J e daí vieram esses nomes que para mim são adaptações linguísticas. E sobre o nome Yah ou sobre o nome Yahu, esse seria o nome de Deus? Na verdade, você que não está familiarizado com esse nome, os profetas carregam essas terminações no nome deles. Por exemplo, Elias, que em hebraico é Eliau, Isaías, que pode se chamar Yeshayahu ou Yeshayah, Yarmiá, que é Jeremias ou Yarmiau. Essa terminação Yah, Yau, é uma referência ao nome de Deus. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então, aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do 3º mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente, e essas 2 iniciais da palavra Elohim, que é El, é muito usado em nomes, como a gente viu em Israel, mas também em outros nomes como Ismael. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitiau, que é presente de Deus. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitiau, que é presente de Deus. A palavra aleluia aparece várias vezes na Bíblia, mais especificamente 24 vezes no livro de Salmos e também 4 vezes no livro de Apocalipse. E ela na realidade é a junção de 2 palavras, alelu, junto com Yah. Vamos começar por alelu. Alelu quer dizer louvem ou adorem. A palavra alel em hebraico quer dizer louvar ou adorar, e alelu é a forma imperativa no plural, então é literalmente adorem. A segunda parte da palavra, que é Yah, e ela é parte do nome de Deus. É uma pergunta que eu recebo bastante aqui sempre nos comentários, é o nome de Deus em hebraico. O nome de Deus em hebraico a gente também chama ele de tetragrama,
Tetra pode ser em 4 letras e as letras são Yud, Rei, Vav, Rei. Então, esse aqui é o nome de Deus em hebraico e se a gente pega só a primeira parte, o Yud e o Rei, é o Yah que a gente vê. Então se junta Alelu, adorem, Yah, adorem a Deus. Vamos louvar a Deus, adorem a Deus ou louvem a Deus. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta